Vamos embora então, né? Fala, galera! E aí, beleza? Seguinte, estou colocando aqui, compartilhando aqui a tela. Todo mundo está vendo aí? Tranquilo? Sim. Show! Então, vamos dar início. A gente saiu, tem toda a razão, nosso amigo. A gente saiu de subordinada substantiva objetiva indireta, né? Que, como eu já tinha explicado para vocês, é a oração subordinada que exerce o papel, a função sintática de objeto indireto, certo? Então, aqui, ó, aspiramos a que a situação nacional... Espera aí só um segundo. A que a situação nacional melhore, certo? Então, esse é aspirar, no sentido de desejar, transitivo e indireto. Aspiramos a que a situação nacional melhore. Então, é verbo, porque... oração, perdão, é verbo, ó, tô doidão. Né? Seria oração se tivesse verbo, e subordinada, porque está ligada ao verbo aspirar, certo? E objetiva indireta, porque exerce a função sintática de objeto indireto. Nesse caso aqui, primeiro aqui, né? Tem esse verbo melhorar, então, oração subordinada, objetiva indireta, e assim como a de baixo. Quem se lembra de alguma coisa. Tá certo? Lembrei-me, que é um verbo que ele está com o pronome, verbo pronominal. Quem se lembra de. Quem lembra alguma coisa. Quem se lembra de alguma coisa. Então, lembre-me de ajudá-lo em seus afazeres. Ajudar é verbo, oração subordinada, que está ligado ao verbo lembrar-se. Objetiva indireta, porque tem função sintática de objeto indireto, certo? E a completiva nominal, ela vai ter a função sintática de complemento nominal, certo? E aí a gente pode ver o complemento nominal de algumas maneiras. Primeiro, vai ser um complemento de um nome, de um adjetivo ou de um advérbio, certo? Desde que esse nome, esse adjetivo, esse advérbio, peça ou necessite de um complemento, certo? Olha esse exemplo aqui. Tenho a sensação de que estamos alcançando uma situação mais alentadora. Tenho o quê? A sensação. A sensação é objeto direto, tá? Classe gramatical do núcleo do objeto direto é substantivo, que é um nome, certo? Um nome que precisa de um complemento. Se você chegar para alguém e falar, tem uma sensação, o cara vai achar que tá maluco, né? Sensação de quê, criatura? Sensação de que estamos alcançando. Então, de que estamos alcançando uma situação mais alentadora é complemento nominal, certo? Oração, porque tem verbo, estamos alcançando. É aí lembrar do simulado da EPICAR, que nós corrigimos na semana retrasada, se não me engano. Uma locução verbal, nós, apesar de ter dois verbos, nós contamos uma única oração. Tá? Oração, porque tem verbo, subordinada, porque está ligada a um termo da oração principal. Substantiva, porque a função sintática exercida é da classe gramatical substantivo, e completiva nominal, porque é a função sintática da oração na frase. Beleza? Todo mundo está entendendo até aí? Todo mundo está entendendo? Tranquilo, né?
eu ver se tem alguém esperando a gente aí. Não tem, não. Beleza, vamos nessa. E aí, agora a gente vai para substantivos predicativos, que tem a função sintática de predicativo, certo? Olha o exemplo. Nossa constatação é que vida e morte são duas faces de uma mesma realidade. Perceba que nós temos aqui um verbo de ligação. E o que vem depois, se estiver se referindo ao sujeito, é um adjetivo e também pode ser substantivo, pode ser adjetivo. E a função sintática é predicativo do sujeito. Nossa constatação é que vida e morte são duas faces de uma mesma realidade. Oração, porque tem verbo, ó. Subordinada, porque está ligada a um termo da oração principal, que é a constatação. Substantiva, porque o predicativo do sujeito tem também a classe gramatical de substantivo. Predicativa, porque a função sintática da oração é predicativo do sujeito. E aí, quando tiver o verbo de ligação, amigo, você já vai ver que é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Beleza? Subordinada substantiva apositiva. Galera, olha só, presta bem atenção. Alguém está falando alguma coisa? Eu gostaria que o senhor desse outro exemplo de oração da oração anterior, do predicativo. Sim, vamos nessa. Quem está falando? Quem falou aí? É o Peuletai. Peuletai, né? É Peuletai? Então, é sim. Peuletai é o aluno que chegou do trabalho. O que é isso aqui? É um Verbo de ligação. verbo de ligação. Peuletai é o quê? Sujeito. O aluno que chegou no trabalho é o quê? Chegou do trabalho, está se referindo a quem? Peuletai. Então, isso aqui é predicativo do sujeito. Show? Isso aqui Show. é predicativo do sujeito. Agora, que chegou ao trabalho, nós vamos ver na próxima aí, que estão chegando, depois de a positiva, é uma oração, porque tem verbo. Subordinada, porque está ligado a aluno, tá vendo? Ó? Que chegou ao trabalho está se referindo a quem? Aluno. Adjetiva restritiva. E a gente já vai explicar o que é isso. Agora, aqui eu te dei um exemplo de predicativo do sujeito. Certo? Certo, aqui eu confundo um pouco com a completiva nominal. Não sei como é que eu consigo confundir, mas não, aí na você minha vê o cabeça, seguinte, às vezes... se tiver verbo de ligação, o que é verbo de ligação? É ser, não é, tá, desculpa. Ser, estar, permanecer, continuar, andar. Nossa, tudo errado, hein?
Cruzes. Andar. Fala aí mais algum aí. Ser, estar, permanecer, continuar, andar. Parecer. Parecer, boa. Mais qual? Me ajuda aí. Tem mais, hein? Tornar-se. Tornar-se. Nossa Senhora. Ficar, é? Ficar. E aí, ficar é verbo de ligação? Alguém me ajuda? É sim. É, né? Então, ó, ficar. Show? Ô, William, preciso decorar? É bom. É bom. Por quê? Porque depois dele vai vir o quê? Predicativo do sujeito. Show? E completiva nominal não vai ter um verbo entre o substantivo, adjetivo ou advérbio e o complemento. Entendeu, Pauletai? Peuletai? Tô entendendo. Então, aqui ó, tem um verbo de ligação, por isso é predicativa. Se fosse completiva nominal, não haveria esse verbo aqui. Seria um complemento de um substantivo, adjetivo ou advérbio transitivo, sem um verbo entre eles. Beleza? Show? Beleza, professor. Show E de bola, valeu, viu? apositiva. O que é um aposto? Aí você precisa entender que tem alguém falando. É chat isso aqui? É. Vamos ver o chat, né? Show. A galera tá batendo papo aí. Então vamos lá. O que é um aposto? Um aposto, ele vai se referir a um substantivo anteriormente posto. Certo? Aposto. Ó. Aposto. Anteriormente posto. Então, vai ter alguma coisa antes que você vai se referir. Beleza? Normalmente, ela pode vir depois dos dois pontos, que vai ser um aposto explicativo, ou entre também vírgula, tá? E aí você tem que tomar cuidado para não confundir aposto com vocativo, certo? O aposto ele vai vir entre vírgula e ele vai explicar ou vai se referir a um substantivo anteriormente posto. Olha esse exemplo aqui. Só desejo uma coisa, que nossa situação melhore. Que nossa situação melhore é o quê? É essa coisa. É essa coisa que ele está desejando. É essa uma coisa que ele está desejando. Então, é um aposto? É, porque está se referindo a um substantivo anteriormente posto. É verbo? É verbo. Então, é oração. Subordinada? Sim. Oi. Vai ter alguma oração subordinada substantiva positiva sem dois pontos? Vai. Quando estiver Tem entre como você dar um vírgula. exemplo? Sim. Como é seu nome? É Sabrina. Sabrina. Que estuda no aprovação virtual sabe língua portuguesa. Nesse caso aqui, ela é, na verdade, uma oração subordinada, que está ligada a Sabrina, adjetiva e explicativa, certo? É adjetivo explicativo.
Tá? Nesse caso aqui, ela não vai ser bem uma apositiva, né? Mas a gente pode fazer o seguinte. Essa aqui, se a gente puser entre vírgulas e reescrever, de repente ela vira. Certo? Deixa eu tentar aqui reescrever. Só. Eu vou mudar essa aqui porque não vai ter espaço. Só desejo uma coisa. Que nossa situação melhore para o bem de todos. Então, eu tirei os 2 pontos, coloquei entre vírgulas. Só desejo uma coisa, que nossa situação melhore para o bem de todos. E aí eu tirei os 2 pontos, coloquei entre vírgulas. Deu certo. Deu certo. É diferente dessa aqui. Meu exemplo foi infeliz. Essa aqui é oração subordinada adjetiva explicativa. Mas essa é a positiva. Beleza? Ela vem normalmente na prova de vocês depois dos 2 pontos. É mais comum depois dos 2 pontos. Tá? Se cair na prova de vocês, vai ser depois dos 2 pontos. Beleza? Então, quando vai ter a positiva na prova de vocês, pelo aquilo que eu já estou acostumado? Depois de 2 pontos. Tá? Se tiver entre vírgulas, analisa, porque muito certamente ela vai ser adjetiva explicativa. Beleza? E a gente vai entrar nas adjetivas agora. Tá? Vamos lá. Eu apaguei, mas a aula está sendo gravada, depois vocês podem voltar. Orações subordinadas adjetivas exercem a função sintática de pronome relativo. Tá? Exerce a função sintática de adjunto adnominal de um termo da oração principal, sendo introduzida por pronome relativo, que, qual, como, quanto, cujo e onde. Esses pronomes relativos podem ser precedidos de preposição. Certo? As subordinadas adjetivas, dividem-se em restritivas e explicativas. As restritivas, e isso agora é o mais importante, esse parágrafo aqui, ele não é tão importante para você. Esse aqui é o mais importante. Esses dois, que é restritiva e explicativa. São 2 tipos de oração subordinada adjetiva. As restritivas restringem o sentido da oração principal, sendo indispensáveis. Apresentam sentido particularizante do antecedente. Olha aqui. Caramba, não entendi nada. Olha só agora. O professor castigava os alunos que se comportavam mal. Qual que é a oração subordinada aqui nesse caso? O professor castigava os alunos. Aí lembra quando a gente fez uma vez que a gente colocou em 2 frases? Aí a primeira seria essa, ó, o professor castigava os alunos. Aí ponto, parou aqui. Aí 2, os alunos se comportavam mal, que foi na aula de função sintática do pronome relativo. Não sei se vocês se lembram. Né? Então, o professor castigava os alunos que se comportavam mal. Eram todos os alunos que ele está se referindo? Não. Não. Eram os alunos que se comportavam mal. Então, ele tem sentido de restringir a oração principal. Certo? Ele é particularizante, ou seja, não são todos.
São apenas os alunos que se comportavam mal. Beleza? Repara que ela não tem vírgula, ela não vem entre vírgula. Então, quando não vem entre vírgula e é uma oração subordinada, adjetiva restritiva, ela não tem vírgula, certo? Pô, professor, mas agora pegou. Por que pegou? Como é que eu vou saber se ela é adjetiva? Simples. Ela vai estar ligada a um termo da oração principal. E esse termo, ele é o quê? Substantivo. E termo ligado a substantivo, termo que eu estou falando é a oração toda, tá? É um adjetivo. Pode pesquisar onde vocês quiserem. Termo ligado a substantivo é um adjetivo. Então, oração porque tem verbo. Ó. Oração. Subordinada porque está ligada a um termo da oração principal. Adjetiva porque é a classe gramatical da oração toda. E restritiva, porque está apenas restringindo ou particularizando o substantivo a que ela está se referindo. Beleza? Agora, explicativa tem função de explicar o sentido da oração principal, sendo dispensável. Ou seja, essa você não dispensa. Essa você dispensa. Apresenta o sentido universalizante ou generalizador do antecedente. Certo? Só um segundo. Olha o exemplo. Grande Sertão Veredas, que foi publicado em 1956, causou muito impacto. Certo? Esse veio entre vírgulas. Olha essa aqui, ó. Essa oração toda. Que foi publicado em 1956, causou muito impacto. Oração, porque tem uma locução verbal, sempre lembrando que locução verbal é uma oração. Oração subordinada, porque está ligado a um termo da oração principal, Veredas ou Grande Sertão. Os dois, um se referem ao outro, então pode ser tanto a Veredas quanto o Grande Sertão. Certo? É adjetiva, porque é um substantivo. O termo aqui ela está ligada, né? Perdão, é um substantivo. O termo ligado ao substantivo é um adjetivo. E é explicativa, porque está explicando o termo a que ela está ligada. Está generalizando, universalizando o termo a que ela está ligada. Beleza? Então, resumindo, bizu, né? Vou botar bizu, né? Aluno de pré-militar fala em bizu. Bizu. Passando o bizu, que é o meu canal falando nisso, né? Vocês já se inscreveram no meu canal? Eu já. Sim. Pô, galera, dá uma moral para Já vocês. sim, professor. Não vou falar com o Chucrute, ó, não quero mais não, porque a galera não está inscrita no meu canal. Passando o bizu. É o canal do professor William. Passando o bizu. Oração subordinada adjetiva. O Wesley chegou aí, ó. Ela pode ser
restritiva ou explicativa. Aqui vai particularizar. Aqui vai generalizar, é a melhor palavra para cá, tá? Generalizar. Beleza? Está ligada a um substantivo da oração principal. Show? Beleza? Fez o... Ixi, 10 minutos para acabar a aula. Se acabar, a gente volta. Porque sim, né? Porque vocês merecem. Beleza? Então, eu vou apagar aqui. Todo mundo já copiou? Deu print? Posso pagar? Will, Oi? só tirar uma dúvida rapidinho. Sim. Tem esse negócio, então, de gravar que restritiva não tem pontuação e explicativa tem pontuação, não chega não, né? Cara, chega, mas você tem que analisar da maneira como eu estou te ensinando. Tem Tá? que olhar o contexto, né? Começa devagar. Oração, tem verbo, oração. Subordinada, está ligado ao termo da oração principal? Está ligado a quê? Está ligado a um substantivo. Então, ela pode ser tanto adjetiva ou ela pode ser também substantiva se ela for completiva nominal. Uhum, Certo? Porque o complemento nominal, ele complementa também o nome. correto. Né? Aí você vai ver, não, ela está explicando esse substantivo, ou está restringindo esse substantivo. Você vai ver isso na hora. Então, ela é adjetiva. Se estiver explicando, entre vírgulas, explicativa. Se não tiver entre vírgulas, restritiva. Se estiver completando um nome que precisa de um complemento, né? E aí esse nome normalmente ele vai ser um substantivo abstrato, aí vai ser um complemento nominal, completiva nominal. Aí vai ser oração, subordinado substantivo, completiva nominal. Beleza? Mas, né, todas as É válido, né? todas as adjetivas elas estão ligadas a um substantivo da oração principal. Você só vai ter que ver se está completando ou se está restringindo ou explicando, ou generalizando. Se Entendi. estiver restringindo ou generalizando, é adjetiva. Se estiver completando, é substantiva nominal. Completivo. Perfeito. Completiva nominal. Show de Beleza? bola. Valeu. Show. Professor, Oi? quando você tocou no assunto de substantivo abstrato, você estava falando de completiva nominal, né? Isso. Exatamente. Já é. Beleza? Posso apagar para continuar? Vou deixar aí. Vamos nessa. Os pronomes relativos, que são os queis, ó. Os queis ou os seis, ou os cujo, ou os cujas. Onde também pode ser. Tá? Os pronomes relativos que introduzem as orações subordinadas adjetivas, tá vendo? Ó? Desempenham funções sintáticas, que a gente já teve essa aula, né? Para esse tipo de análise, deve substituir o pronome relativo por seu antecedente, ou seja, o termo que ele está se referindo, que ele está substituindo. E proceder à análise como se fosse o período simples. O homem que é um ser racional aprende com seus erros. Né? Então, é sujeito esse que. Porque esse que está repetindo, está sendo relativo, está substituindo o homem. O homem é um ser racional. Sujeito de um homem. Então, é sujeito à função sintática desse que. Show?
os trabalhos que faço me dão prazer. Então, ele está analisando aqui as funções sintáticas desse que. Tem um vídeo lá no meu canal que foi uma aula que eu dei para vocês de funções do que. Tudo isso que está aqui tem lá. Então, você pode assistir essa aula lá. Não vamos perder tempo aqui agora, que isso aqui a gente já deu. Beleza? Mas aqui tem alguns exemplos, ó, de pronome relativo com que, ó, e com preposição antes do que. Ó, trabalhamos, os trabalhos que faço me dão prazer. Os trabalhos que faço me dão prazer. Então, esse que, ele está dizendo aqui que é objeto direto. Né? Os trabalhos me dão prazer. É a primeira frase. A segunda frase. Faço os trabalhos. Por isso, objeto direto. Eu não vou explicar todas aqui, porque já tem essa explicação exatamente como eu estou falando lá nessa aula. E é uma aula inteira, vamos perder muito tempo aqui. Aqui, tá vendo? Ó? O homem rico que ele era, então outro que. Aqui, de novo, cujo, ó, o filme cujo artista, cujo pronome relativo. E esse cujo tem sentido de posse. O filme cujo artista foi premiado, o artista do filme, certo? Então, é sentido de posse. Beleza? Ele está dizendo que é adjunta de nominal. O bandido por quem fomos atacados fugiu. Então, por quem? Pronome relativo. Agente da passiva. Ó, quem ataca, ataca alguém. Então, é objeto transitivo direto. E só vai ter, eu já expliquei isso para vocês também, só vai ter voz passiva com verbo transitivo direto. Então, é voz passiva analítica, certo? Porque tem uma locução verbal, com verbo auxiliar, mas verbo principal no particípio. Verbo principal, transitivo direto. Então, por quem fomos atacados é agente da passiva. A escola onde estudamos foi demolida. É um adjunto adverbial, né? Porque é um advérbio de lugar. Beleza? Show? Ainda expliquei alguma coisa, mas nessa aula que tem lá, vocês vão mandar ver. Cujo sempre funciona como adjunta de nominal. Então, já pega esse bizu. Ó. Cujo, a função sintática do cujo é adjunto adnominal. Onde, como adjunto adverbial de lugar. E como será adjunto adverbial de modo. Isso aqui, ó, bizu. Bizu. Tá vendo? A oração subordinada adverbial, e aí agora a gente vai passar para adverbial, vai acabar a aula mais uns 2 minutos, dá tempo, vamos nessa. As orações subordinadas adverbiais correspondem sintaticamente a uma adjunta adverbial, obviamente, certo? Sendo introduzida por conjunções subordinativas adverbiais. Ou seja, as conjunções elas vão ter circunstâncias. Circunstâncias de modo, de lugar, de tempo, de frequência, de causa, certo? A ordem direta do período é a oração principal, mas oração subordinada adverbial. Entretanto, muitas vezes a oração adverbial vem antes da principal. As orações subordinadas adverbiais podem ser do tipo causal, fator determinante do acontecimento relatado na oração principal. Ou seja, foi por causa disso que aconteceu aquilo. Saí apressado porque estava atrasado. O que fez você sair apressado? Porque estava atrasado. Então, foi a causa você estar atrasado. Certo? Porque estava atrasado, oração subordinada adverbial, causal. As principais conjunções são porque,
portanto, desde que, já que, visto que, uma vez que, como, que, são as principais condições da causal. Beleza? Porque é uma clássica. Beleza? Normalmente aparece por quê. A oração causal introduzida por como fica obrigatoriamente antes da principal. Então, se essa oração... Cadê o nosso exemplo? Nosso exemplo está onde? Sumiu o nosso exemplo. Aqui. Se aqui fosse introduzida por como,